ao mundo, aqui está o homem que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, aqui está o homem. Aí Jesus disse: João, me batiza. Ele disse: Senhor, eu sou digno de ser batizado por o Senhor vem para me batizar o Senhor? Aí Jesus disse para João Batista: deixa para cumprir as escrituras, porque o batismo é o primeiro sacramento do cristão. Quando ele quer ser crente, quando ele quer servir o Senhor, ele procura o batismo, porque o batismo é algo santo, é algo puro na vida, e Jesus precisava cumprir as escrituras. Amém. Aí quando Jesus é batizado por João Batista, ali acontece um milagre na vida de João Batista. O maior milagre em que um profeta pôde contemplar nos seus dias foi o milagre do batismo de Jesus. Quando Jesus desceu as águas e João Batista levantou ele das águas, a Bíblia diz que brandou uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer nele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, em forma corporal de uma pomba, desceu sobre a cabeça de Jesus. Ali a Trindade se manifestou, trazendo salvação à humanidade. Mas o que eu acho importante nesse texto não é narrando aqui a história de João Batista, não é dizer o batismo de Jesus. O que eu acho importante nesse texto é sobre o deserto. E nessa noite nós vamos entender um pouquinho de deserto. Nós vamos entender um pouquinho de deserto, porque o menino crescia no deserto. E no deserto Deus estava preparando ele. No deserto ele comia gafanhoto e mel silvestre. No deserto ele vestia a roupa que ele mesmo fabricava de couro de animais. No deserto ele não tinha luxúria nenhuma na sua vida. Mas Deus estava preparando ele para quê? Para dar para a nação de Israel o último profeta, a qual teria que terminar o ministério profético. Aleluia. Agora vamos entender um pouquinho de deserto para nós aqui entendemos um pouquinho a vida de João Batista. O que é o deserto? Quando nós falamos de deserto no meio da igreja, no meio do povo que serve a Deus, nós falamos no sentido figurativo, ou muitas das vezes nós falamos no sentido simbólico, ou muitas vezes nós usamos a tipologia bíblica para falar sobre o deserto. O que é deserto? Deserto é algo que não tem nada. Deserto é algo que não tem uma mesa, que não tem uma cama, que não tem um supermercado. Deserto é algo que não tem um ar-condicionado, não tem um carro. Deserto não tem uma conta no banco. Deserto não tem nada. E muitas das vezes Deus nos leva ao deserto para nos preparar, para nós realizarmos uma grande obra para o Senhor. Aleluia. Eu estou dizendo aqui no sentido figurativo, para que vocês entendam a palavra, e quando nós dermos a bênção apostólica, você volta para a sua casa entendendo o que é o deserto. As coisas que aconteceram no Antigo Testamento, ela era sombra, para nós entendermos o real do Novo Testamento, que é a vida de Jesus. E quando a Bíblia diz que Jesus, ele manifestou aos homens, ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu e deu dons aos homens. Agora vamos aqui trabalhar dentro do deserto. Deserto, meu irmão, é aquela enfermidade que você está passando, que não tem como você não vê no fundo do túnel uma luz. Você não consegue ver um pouquinho mais na frente, porque você está no deserto. O deserto não tem nada para você se apoiar. O deserto já se chama deserto. No deserto o calor é mais de 40 graus. E pela parte da manhã, o deserto pela parte da madrugada geia. É um frio tremendo. O deserto não dá para nós sustentarmos nada no deserto. E muitas das vezes Deus nos leva ao deserto para nos preparar para uma grande obra. Deus preparou esse menino desde criança no deserto. Ele foi crescendo no deserto para ele vencer as tentações, as provações, a qual ele tinha que enfrentar no seu ministério profético. Ele tinha que enfrentar rei, ele tinha que enfrentar os escribas, os sacerdotes, ele tinha que enfrentar um exército do inimigo, ele tinha que enfrentar.
E para que ele esteja pronto, preparado para enfrentar, ele teve que passar no deserto. E não somente passar no deserto, mas crescer no deserto.